Opa, e aí, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal do Economia do Dia e o tema hoje é fundos de investimento. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes e é extremamente importante que você assista até o final, caso você esteja estudando para a prova de certificação da Anbima ou caso você queira aprender mais sobre finanças e investimentos, queira começar a investir e entender como funciona o mercado de fundos de investimento. Afinal de contas, é uma opção muito acessível para qualquer investidor iniciante. Então vamos entender como funciona, essa vai ser a primeira parte do vídeo. Então eu vou explicar como funciona um fundo de investimento, qual que é a diferença de um fundo de investimento para o fundo de investimento em cotas, como funciona a história da cota, do patrimônio líquido, como eu consigo comprar um fundo e também quais são os tipos de fundos principais disponíveis. Depois disso, a gente vai passar para a segunda etapa do vídeo, que aí sim é o que eu chamo de Welcome to the Real Life. A gente vai trabalhar com dados, com plataformas de informação. Eu vou utilizar especificamente a plataforma Icon, que é da Refinitiv, uma das principais provedoras de dados globais, e a antiga Thomson Reuters, né, que agora se chama Refinitiv. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esse mercado de dados, de informações, que eu acredito que seja inclusive até parte do futuro, e como as empresas do mercado financeiro atuam nesse sentido, o que elas precisam de informação, quais são os provedores de informação, explicar um pouquinho sobre eles, Bloomberg, Reuters, Broadcast, Capital IQ, Agência Estado. Então tem vários provedores de informação no Brasil, fora do Brasil. Eu trabalho diretamente com esse mercado, nessa parte de extração, análise de dados há 5 anos, e se você quiser saber mais sobre isso, afinal de contas, faz diferença para quem vai trabalhar no mercado financeiro, porque de certa forma vai ter que lidar em algum momento com uma dessas plataformas. Se você achar que vale a pena eu gravar um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai avaliar essa possibilidade, beleza? Se você comentar, a gente vai gravar esse vídeo também. Bom, e aí falando sobre fundos de investimento, já sobre o aspecto conceitual, né? Como eu falei na segunda parte do vídeo, a gente vai trabalhar essas informações a partir de uma plataforma direto no Excel, então a gente vai ver esses exemplos práticos. Mas vamos começar a falar agora em termos conceituais. Então, o fundo de investimento ele funciona como uma forma de qualquer pessoa investir no mercado financeiro através de um profissional. Esse profissional é o gestor e é ele que toma a decisão de compra e venda de ativos, ele que toma a decisão de alocação de ativos. É, o gestor ele é um profissional certificado. Então, para ele ser gestor de um fundo de investimento, ele é um profissional que já atua no mercado financeiro, já tem uma experiência e que tem a certificação CGA da Anbima, que é a certificação para gestor de fundos de investimento. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que é um profissional capacitado que vai tomar conta do seu dinheiro. Então, você vai pagar para alguém tomar conta do seu dinheiro. Então, isso é uma forma muito simples de qualquer pessoa acessar o mercado financeiro. Existem fundos de investimento que você consegue começar com R$ 100, com R$ 1.000. Então, com R$ 1.000, então, tem centenas de fundos de investimento disponíveis, né? Então, como é que você faz para investir num fundo de investimento? Você tem duas opções. Você pode comprar o fundo diretamente com a gestora, que é a empresa que efetivamente compra e vende os ativos, que toma a decisão de alocação de investimento, ou você pode comprar através de uma corretora. A corretora ou distribuidora, hoje em dia não tem mais diferença de atuação entre corretora e distribuidora, é o intermediário financeiro. Então, o intermediário financeiro é o seguinte: você precisa de uma corretora para comprar ações, por exemplo. A corretora ela funciona como uma plataforma de distribuição de produtos de investimento. Então, você, como cliente, pessoa física ou até pessoa jurídica, consegue entrar numa corretora e precisa de uma corretora para acessar o mercado de produtos de investimento. E os fundos de investimento, eles são oferecidos nas prateleiras das corretoras. Então, através de uma corretora, muitas vezes você tem possibilidade de acessar centenas de fundos de investimento, de comprar esses fundos através do ambiente, do portal da corretora. Beleza? E aí tem várias corretoras, né? A XP, a Orama, a Clear, a Isinvest, a Genial, a Ativa. Então tem várias corretoras aí que você consegue entrar, abrir uma conta gratuitamente e observar esses fundos de investimento e eventualmente fazer uma aplicação. Bom, então quando você aplica no fundo de investimento, você está delegando a um profissional de investimento gerir o seu dinheiro. E qual que é o benefício nisso e qual que a possível perda que você pode ter? Bom, o benefício
Se você não tem tempo, não conhece sobre o mercado, é uma boa forma de começar. E existem gestores, inclusive, muito bons, que até pessoas que já atuam no mercado financeiro há mais tempo, delegam o seu dinheiro, os seus recursos também. E por conta disso, como eu falei, não importa se você está começando ou então se você já tem uma experiência no mercado, fundos de investimento são sempre uma opção para você. Eu, particularmente, tenho parte do meu portfólio alocado em fundos. E existem diversos tipos de fundos. A gente vai ver sobre isso aí ao longo do vídeo também. Bom, então para começar, é importante entender essa questão do gestor. E além do gestor, existem outros participantes no mercado de fundos. Existe o distribuidor, que pode ser uma corretora, por exemplo, como eu falei. Existe o custodiante, que é o detentor da guarda dos ativos. Existe o administrador, que é o responsável legal pelo funcionamento do fundo. Então, o administrador, eu já trabalhei no início da minha carreira como estagiário, quando eu tinha 19, 20 anos. Eu trabalhei no BNY Mellon, que é a principal administradora de fundos aqui no Brasil. Eles têm um market share enorme. Né? E a BNY Mellon, o que eu fazia lá como estagiário na época do back-office? Eu muitas vezes cuidava para as operações serem liquidadas, então tentava falar na época com a CETIP, né? Agora tudo B3, mas tentava verificar se as operações foram liquidadas, títulos privados principalmente, batia a cota dos fundos de investimento, olhava as despesas, via se estava tudo certo, fazia o controle desse caixa e cuidava de diversos fundos de investimento, né, fazendo esse controle todos os dias. Um trabalho extremamente operacional, mas o administrador ele é o responsável legal, então ele tem que fazer esse trabalho. Além disso, a gente tem também a posição do auditor. Então tem que ter um auditor fiscal que tem que ser independente, né, que vai validar as contas desse fundo aí pelo menos uma vez por ano. Ok? Normalmente quem faz isso são as empresas, né, que a gente conhece como KPMG, né, esse tipo de consultoria que tem aí essa parte também. Bom, de auditoria, desculpa. Então vamos continuar que agora eu falei mais ou menos como funciona o fundo, quem são os responsáveis. E aí a outra pergunta que o pessoal tem, mas é seguro eu aplicar em fundos, eu investir em fundos de investimento? E aí isso vai depender do tipo de fundo que você está investindo. Então os fundos de investimento, eles têm diferentes... O que isso significa? Significa que você pode investir no fundo de investimento mais ou menos arriscado. Isso vai depender do que esse fundo de investimento compra e vende. Tá? Então, os fundos de investimento ele tem uma política de investimento, que é a política de alocação dos recursos. Então, o fundo de investimento em renda fixa, por exemplo, vai investir 80% do total que ele tem em carteira, dos recursos que ele tem em carteira, em ativos de renda fixa. O fundo de investimento em ações ele tem que investir 67% do total que ele tem em carteira em ações. Tá? Então, esses são dois exemplos, mas é basicamente isso. Então, o fundo de investimento ele pode variar de acordo com o perfil de risco, conforme os ativos que ele investe. Além disso, o fundo de investimento ele pode ser ativo ou passivo. Isso faz muita diferença, porque em fundo de investimento ativo, ele está buscando superar o indicador de referência. Então, é o que a gente chama de benchmark no mercado financeiro. Esse indicador de referência ele pode ser um índice de preços, ele pode ser a taxa de juros, ele pode ser a taxa de câmbio, ele pode ser o índice de ações. Então, tem vários benchmarks no mercado financeiro, de renda fixa, de renda variável para o mercado de câmbio, e esses benchmarks eles são utilizados comparativamente. Né? Então, os fundos ativos eles buscam superar esses benchmarks, e os fundos ativos, inclusive, podem cobrar taxa de performance sobre o que exceder o valor de um benchmark. Então, os fundos ativos eles são por natureza mais agressivos, eles têm um perfil de risco mais agressivo, porque eles buscam superar o indicador de referência, certo? E aí, alguns deles podem cobrar taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa que é cobrada, pode ser 10%, 20%, sobre o valor de rendimentos que excede o valor do benchmark. Então, digamos, você tem R$ 1.000, você aloca R$ 1.000 em um fundo de investimento. E esse fundo, a cota dele se valoriza 10% em um ano. Se o benchmark desse fundo, o índice de referência desse fundo, valorizar 5%, você só vai pagar a taxa de performance sobre os 5% que excederam essa valorização do benchmark. Beleza? Estou trazendo aí para números. Bom, então falei aí sobre fundos ativos. Os fundos passivos, eles buscam acompanhar o benchmark, eles buscam replicar o benchmark. Então, por sua natureza, eles são menos arriscados. Os fundos passivos, o gestor ele tem menos liberdade na escolha dos ativos, porque ele tem que replicar o índice,
certo? Então ele tem menos liberdade, ele tem que buscar ativos que possam replicar um índice. O gestor do fundo ativo, que busca superar o índice, ele tem mais liberdade. Então ele vai lá e pode tomar decisões de alocação, de maior exposição a determinados ativos e pode, enfim, tentar efetivamente usar de diversas estratégias para superar o indicador de referência. Bom, então falei sobre isso, falei sobre a taxa de performance. Outra taxa importante para ser levada em consideração antes de comprar qualquer fundo de investimento é a taxa de administração. Então a taxa de administração é uma taxa anual que, no entanto, apesar dela ser anual, ela afeta diariamente o valor da cota, porque ela é deduzida diariamente, e essa taxa, normalmente, ela varia aí de 0, 1, 2%, tem fundos que cobram até 3% de taxa de administração. A taxa de administração, ela incide sobre o capital total investido e a forma de remuneração do fundo. Então, é a forma como o fundo paga os prestadores de serviço desse fundo, toda a estrutura operacional para esse fundo funcionar. Beleza? Então, é o custo que você tem por delegar a gestão do seu dinheiro para um profissional, certo? Então, a taxa de administração é sempre bom ter cuidado para você não pagar uma taxa de administração excessiva. Né? Então, esse é algo para ficar de olho sempre antes de investir em fundos. Beleza? Então, falei sobre as duas principais taxas que são cobradas normalmente pela indústria de fundos de investimento, certo? Falei também sobre como o fundo de investimento do ponto de vista do seu funcionamento. Agora vamos passar para a parte legal, que é a parte de análise de dados. Então vamos acompanhar aí alguns indicadores, vamos ver como é que essa questão funciona na prática, na vida real, como se a gente fosse realmente uma empresa que está analisando, né, potenciais fundos para os seus clientes, certo? E com isso a gente vai usar a plataforma de informação Icon da Refinitiv, como eu falei, uma das principais provedoras de dados no mundo. Então eu já estou com os dados prontos no Excel, a gente só vai fazer depois uma consulta ou outra, mas se você quiser entender melhor sobre como dá para fazer isso, baixar essas informações, comenta aqui no vídeo, tá? Comenta aqui embaixo que eu vou providenciar um vídeo sobre isso. Tá? Então não esquece de comentar, o seu comentário é importante para a gente seguir fazendo o nosso trabalho. Beleza? E se você está gostando do conteúdo até agora, assiste até o final e não esquece de deixar aí o seu like no nosso vídeo, curtir o canal, porque isso é importante para a gente seguir passando conteúdo por aqui também e atingir cada vez mais pessoas. Bom, então vou reduzir a minha tela aqui. E antes uma informação importante que é o seguinte: toda essa análise aqui no Excel, ela foi feita considerando fundos abertos. Qual que é a diferença do fundo aberto para o fundo fechado? O fundo aberto é aquele que você pode comprar cotas e se desfazer delas a qualquer momento. Então, quando você compra cotas, o gestor quando você faz uma aplicação, o gestor ele gera mais cotas, tá? Quando você faz um resgate, o gestor ele vende ativos, tá? Então é importante saber essa questão de fundos abertos e fundos fechados, né? Nos fundos abertos, o cotista ele pode solicitar o resgate a qualquer momento. E aí, por conta disso, os fundos abertos eles costumam investir em ativos de maior liquidez, né? Porque a qualquer momento pode ter resgate, pode ter aplicação, então o gestor ele tem que conseguir, de certa forma, manejar bem esse volume de aportes e de resgate. Os fundos fechados, por outro lado, eles têm um número de cotas limitado. Tá? Então, o que isso significa? Significa que não é possível criar novas cotas para aplicações. Então, esse fundo ele tem data certa para entrada de cotistas e pode ou não ter um vencimento. Tá? Então, isso vai depender de cada fundo. Então, se o investidor ele quiser resgatar suas cotas antes do vencimento, ele vai ter que negociar com outro investidor, digamos assim, no mercado, talvez, digamos, secundário. Beleza? Então, falei aí sobre o que a gente tem aqui de informação. Então, todas essas informações são de fundos abertos. Né? Eu falei aqui bastante sobre cota, sobre patrimônio líquido. Né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre o que é cota, sobre o que é patrimônio líquido, eu vou explicar rapidinho. Então, sempre que você a cota ela é a menor fração do patrimônio líquido do fundo. Então, um cotista ele é um investidor do fundo de investimento. Então, você tem cotas. É como se você tivesse ações, né? Você tem cotas. São participações desse fundo, certo? Então, a menor fração do patrimônio líquido do fundo é a cota. O patrimônio líquido do fundo, como é que ele é calculado? Ele é calculado a partir da soma de todos os ativos desse fundo que ele tem em carteira,
e todos esses ativos eles são marcados a mercado. O que isso significa? Que eles são marcados a mercado? Que eles têm um valor único, um preço único. Então, por convenção, aqui no Brasil, se utiliza o preço de fechamento para ativos de renda fixa e o preço médio para ativos de renda variável, o preço médio de negociação do dia. Tá? Então, essa é a marcação a mercado. Então, todos os ativos eles têm um valor único no final do dia, certo? Então, o patrimônio líquido do fundo é considerado, é calculado considerando a soma de todos os ativos desse fundo, marcados a mercado, mais os valores a receber, menos as despesas, ou seja, taxa de administração, taxa de performance e outras despesas autorizadas do fundo, e aí tudo isso vai dar o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas vai ser igual ao valor da cota do fundo. Beleza? Então, no final do dia, a cota do fundo ela valoriza ou desvaloriza, e aí você consegue ver a sua rentabilidade nesse fundo. Ok? Então, a rentabilidade ela é calculada aí a partir do valor da cota do fundo. Tá? E aí você pode ter X cotas no fundo, dependendo do volume que você aplicou de recursos. O valor do patrimônio líquido e o valor da cota do fundo, eles são divulgados diariamente, beleza? E é isso aqui que eu tenho aqui mais ou menos aqui no Excel para mostrar para vocês, tá? Então agora vamos passar aqui direto para o Excel e bom, isso aqui não é um curso de Excel, mas tem algumas coisas que eu posso passar aqui para vocês, algumas dicas, né, do Excel aí ao longo desses anos de trabalho no mercado financeiro que podem ser legais para você. Primeiro é o seguinte, né? Excel é fundamental para o mercado financeiro. Então, se você não sabe muito sobre Excel, quer trabalhar no mercado, ou então até se você não quer trabalhar no mercado financeiro, mas quer trabalhar numa empresa, o Excel é importantíssimo. E apesar de a gente não ter nenhum curso aqui no Economia do Dia sobre isso ainda, né? Pelo menos por enquanto não é o nosso foco, eu super recomendo o curso da galera da Hashtag Treinamentos. Então segue eles aí no YouTube que tem muito vídeo legal, conteúdo gratuito de extrema relevância. Eu fiz o curso completo deles, que é o curso pago, mas super recomendo, vale muito a pena o curso de Excel com VBA. Eles têm também de Power BI e são super didáticos, super atenciosos. Se tiver qualquer dúvida, eles vão responder. Então foi lá que eu aprendi diversos truques para montar, às vezes, planilhas impressionantes. Tudo isso, então, deixa eu explicar aqui justamente esses perfis de risco aqui dos fundos. Né? Então vamos começar pelos fundos de ações. O fundo de ação ele tem que investir pelo menos 67% do seu patrimônio líquido em ações, ou títulos de participação social no capital de empresas. Então entra aí também, por exemplo, ADRs, entra aí também bônus de subscrição, tá? Então, o que importa é o seguinte: é muito importante saber diferenciar fundos ativos e passivos, porque os fundos ativos eles vão ter várias estratégias de gestão para superar um benchmark, os fundos passivos eles vão procurar replicar esse benchmark. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esses dados de fundos. Vamos olhar primeiro aqui os que têm benchmark Bovespa, eu já fiz esse filtro. E vamos olhar aqui para a performance desses fundos. Eu não vou olhar desde o início porque as datas de início são diferentes, né? Então vou olhar aqui o último ano para ser mais interessante. Eles já estão aqui segmentados do maior para o menor. Então aqui a gente já consegue ver que a grande maioria dos fundos tiveram uma performance negativa, né? Justamente por conta da crise do coronavírus, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2020. Bom, e aqui a gente pode ver a performance nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses e no último mês. Esse primeiro fundo aqui é até curioso, o Golden Tree FI em ações. Está aparecendo como o melhor aqui entre mais de 600 fundos de amostra. Né? Essa amostra ela foi coletada para fundos de ações, considerando a plataforma Icon, como eu falei, tem tem dezenas de milhares de fundos disponíveis. A gente fez um filtro com aqueles que apareciam todas as informações. Então vamos lá. O que é isso aqui, né? Essa parte do Sharp, do índice Sharp. Isso é importantíssimo para você entender e avaliar o risco e o retorno de um investimento. Tá? Então, o índice Sharp, para quem vai fazer uma prova de certificação no mercado financeiro, é importantíssimo saber a fórmula, porque pode cair em prova. Para quem simplesmente está querendo investir, o importante é saber que quanto maior o índice Sharp, melhor a relação de risco e retorno e melhor o desempenho do fundo. Tá? Então, como é que é calculado o índice Sharp? O índice Sharp é o retorno do fundo menos a taxa livre de risco no numerador. Então, o retorno do fundo menos a taxa livre de risco, que em geral é a taxa Selic. Né? E no denominador, a gente tem o risco do fundo, que é medido pelo desvio padrão desse fundo, dos retornos desse fundo. Beleza? Então, a fórmula é essa: retorno menos taxa livre de risco sobre desvio padrão.
Não precisa decorar a fórmula, mas é importante entender isso. Quanto maior o índice Sharpe, melhor a relação de risco e retorno e melhor o desempenho do fundo. Tá? O índice Sharpe ainda ele pode ser calculado de uma forma modificada. Em vez de colocar no numerador a taxa livre de risco, pode ser colocado também o benchmark do fundo. Então é o que a gente chama de índice Sharpe modificado. Beleza? Mas vamos voltar aqui, eu vou voltar. Vamos analisar aqui o índice Sharpe. Vamos fazer agora ao contrário. Vamos selecionar o maior índice Sharp para o menor. Né? Porque aí a gente está olhando aqui no último ano quem teve a melhor relação de risco e retorno. Então a gente repara que, olha só, a performance desse fundo no último ano foi menor do que a performance do nosso líder, que foi o Golden Tree. Né? É claro que por conta da performance do Golden Tree ter sido excepcional, ele também está aqui entre os melhores no índice Sharp. Né? Mas, considerando o perfil de risco e retorno, esse aqui parece mais interessante, mesmo tendo uma performance pior no último ano. E aí acontece que esse ponto da performance, é importante frisar também que performance passada não é garantia de performance futura. Então, rentabilidade que já passou não tem nada a ver com o que está por vir. Né? O mercado ele passa por condições diferentes, então não dá para garantir nenhuma rentabilidade. Agora, o que tem que ser levado sim em consideração são resultados consistentes ao longo dos anos. É o índice Sharpe positivo, é uma boa relação de risco-retorno, performance consistente, e tudo isso funciona para você avaliar como um gestor está sendo eficiente na hora de alocar o patrimônio de um fundo. Beleza? E aí, por último, tem esse indicador aqui que é o alfa. E o alfa também é extremamente importante para analisar um fundo de investimento. O alfa é basicamente o quanto que o gestor conseguiu gerar de retorno a mais do que um benchmark. Tá? Então, o alfa ele mede justamente o retorno em excesso ao mercado. Tá? Então, um gestor que é capaz de gerar alfa, é isso que todos os gestores querem. Eles querem gerar alfa, eles querem ser melhores do que o mercado. Tá? Então é importante avaliar isso também na hora de fazer uma escolha, na hora de fazer um investimento em um fundo. Tá? Então são basicamente esses os fatores, né? As taxas, o Sharpe, a performance, analisar quem é o gestor por trás desse fundo e também o tipo a classe de ativo que esse fundo investe. Obviamente um fundo de investimento em renda fixa de títulos do Tesouro é menos arriscado que um fundo de investimento em ações. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração, né? De acordo com o seu perfil, com aquilo que você quer. Bom, agora vamos fazer um exercício aqui. Eu vou usar a ferramenta da Refinitiv que eu falei, o Icon, né? E vou buscar esse fundo aqui, o Pátria Pipe, para ver o que ele tem em carteira. Eu quero ver quais são as ações que esse fundo compra. Tá? E é isso que vai ser importante para mostrar para vocês essa questão da diversificação. Né? Que com um fundo, você consegue investir num fundo e esse fundo vai comprar N ações. Tá? Como você, como pessoa física, talvez não tivesse essa possibilidade. Por conta de custos de transação ou por conta de que você não teria o capital suficiente. Beleza? Esse fundo aqui, pelo que eu estou vendo, é um fundo até de investimento no exterior. Então, olha só as ações que ele tem em carteira. Né? Ele tem de tudo, na verdade. Ele tem ações da Google, ele tem Porto Seguro, ele tem Equatorial, Ambev, Itaú, Lop Maxion, que é uma empresa aqui do Brasil também, indústria. Né? Aqui a gente tem outros tipos. Ele investe também em renda fixa, aqui uma parte da carteira, né? E aqui, clicando aqui em Holdings na ferramenta, a gente consegue ver tudo que ele investe. Tá? Repara que essas informações elas são públicas, elas estão disponíveis no site da CVM, cara. Obviamente não mastigadas como estão aqui, né? A gente está aqui você tem um percentual de alocação tudo bonitinho, consegue jogar no Excel, né? Essas plataformas de informação elas são tão importantes para o mercado financeiro por isso, porque elas trazem agilidade, velocidade, fazem ganhar tempo para o analista, para o gestor de portfólio, para o trader, etc. Então, mais uma vez, se vocês querem que eu comente mais, traga mais exemplos, mais vídeos sobre isso, comenta aqui no vídeo, no canal, que a gente vai avaliar essa possibilidade, beleza? Mas eu quero seu comentário. Bom, e a gente consegue ver a carteira aqui desse fundo, então, ver exatamente o que ele investe, como eu falei. Essas informações elas estão no site da CVM também. Existe um delay nessa informação, então, por exemplo, o fundo ele tem que divulgar essas informações considerando o período retroativo de 90 dias. Então, hoje, você não sabe tudo que o fundo tem em carteira, ele não é obrigado a falar isso para a CVM, mas ele é obrigado a falar o que ele tinha há 3 meses atrás. Tá? Então, isso aqui é um exemplo para a gente ver o que é possível encontrar essas informações e você só saber exatamente o que o fundo que você comprou está investindo.
tá? E não precisa de uma plataforma de informação para isso, embora seja muito mais fácil, né? Aquela história, você também não precisa de um tênis para correr, mas é muito mais fácil se você tiver um, né? Então é mais ou menos assim que o mercado financeiro pensa, beleza? Então eu falei aqui sobre a parte de fundo de ações, vamos mudar aqui o foco, né? Eu falei sobre fundo de ações, vamos falar aqui agora sobre fundos cambiais. E isso é um tema que está em alta agora, até porque estamos falando aqui em maio de 2020, o câmbio subiu bastante, o preço do dólar subiu bastante. Eu posso até mostrar um gráfico aqui para vocês verem é, que a taxa de câmbio, o dólar chegou a bater recordes históricos. Então, eu vou abrir aqui mais uma vez o software que eu estou usando, né, para vocês olharem aí a evolução da taxa de câmbio. Tá, eu vou pegar a taxa oficial do Banco Central, que é a taxa PTAX, né? Para quem conhece o mercado de câmbio, para quem está estudando aí, querendo saber mais do mercado financeiro, isso é um termo importantíssimo também. Corre lá no Economia do Dia que tem apostila, tem artigo sobre isso, tem bastante coisa no nosso site, então também uma forma de você ler informações do mercado, o site do Economia do Dia. Então a gente tenta proporcionar esse conteúdo de uma forma simples, de uma forma fácil para todo mundo entender. E o canal é uma forma de você, e o site da Economia do Dia é uma forma de entender também todos esses conceitos, beleza? Então eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela com o gráfico já da taxa de câmbio. Vamos lá, vocês já devem estar vendo aí. Olha o que aconteceu com o valor do dólar. Então, eu vou até ajeitar um pouquinho essa tela aqui para vocês verem melhor. Ó, ele estava aqui, se a gente for pegar um horizonte maior de tempo, eu vou trabalhar aqui agora com 5 anos. Desculpa, eu apertei 5 dias, mas vamos lá, 5 anos. Olha o que aconteceu com a taxa de câmbio, né? Então, a gente chegou em patamares altíssimos da taxa de câmbio, os fundos cambiais estão bem cotados por conta disso. E é interessante você ter uma parcela alocada em moedas estrangeiras do seu patrimônio, né? E os fundos cambiais são uma possibilidade de você fazer isso, tá? É como eu falei, os fundos cambiais eles não estão associados ao dólar diretamente, tá? Mas são uma forma de investir em juros e moedas, tá? Então, a performance dos fundos cambiais esse ano e nos últimos 6 meses, no último ano, é completamente diferente aqui dos fundos de ações, né? Repara, vou até dar um zoom aqui para você ver. Olha como é que estão se comportando aqui os fundos cambiais nos últimos 1 mês, 6 meses, 3 meses. Então tá aí a importância também de diversificar o tipo de fundo que você investe, porque se você tivesse ido mal no fundo de ação agora, mas tivesse também fundos cambiais, por exemplo, você poderia ter melhorado um pouco a composição do seu portfólio. Então tá aí a questão da diversificação, como ela é importante, até mesmo dentro de fundos de investimento. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só como é que estão se comportando esses fundos. Repara que tem investimento mínimo de R$ 1.000 em alguns casos. Vamos olhar aqui o índice Sharpe desses fundos, eles estão super bem. E quem é que é o benchmark desses fundos? É justamente a Petax, que eu acabei de falar. A Petax é a taxa oficial de câmbio da média, é a média das operações interbancárias do mercado de câmbio, que é a taxa oficial que marca a maioria dos contratos financeiros de câmbio no mercado brasileiro, e ela é divulgada todos os dias pelo Banco Central. Tá? É, então, olha a diferença aí dos fundos cambiais para os fundos de ações, né? É importante a gente ter sempre isso em mente, tá? Que é essa questão da diversificação dos investimentos. Agora vamos passar aqui para os fundos multimercado. Aliás, antes de passar para os fundos multimercado, eu falei que fundos cambiais eles não refletem diretamente a variação do dólar, né? Não é como se você fosse lá na casa de câmbio e comprasse a moeda. Os fundos cambiais eles trabalham com aplicações em juros e moedas ou índices que busquem efetivamente monitorar o comportamento do mercado de câmbio, tá? Mas não quer dizer que ele vai seguir exatamente a variação do dólar, tá? Então é muito importante ter isso na cabeça. Muita gente faz essa confusão. E o fato do fundo cambial ter como principal fator de risco a variação de preços de moedas não quer dizer que ele segue exatamente o dólar. Tá? No mínimo 80% dos ativos em carteiras de um fundo cambial tem que pertencer a uma classe que vá de alguma forma acompanhar essas moedas estrangeiras e os fundos cambiais eles podem cobrar taxa de performance. Tá? Então a gente repara que no Excel a gente consegue ver que eles têm um indicador de referência
e eles cobram essa taxa, na sua grande maioria, sobre o que supera esse indicador, a taxa de performance. Bom, além disso, né, então, falei então sobre os fundos de ações, falei sobre os fundos cambiais, vamos passar então agora para os fundos de multimercado. Bom, então, fundo multimercado, ele basicamente pode investir em qualquer classe de ativo, não tem um compromisso específico de alocação. Eles podem cobrar taxa de performance e eles podem também utilizar derivativos para se alavancar. E aí tem alguns tipos de fundos de multimercado, tem os fundos balanceados, os dinâmicos, e aí tem várias estratégias de gestão também, estratégias macro, estratégias de trading, long and short. Então, tem vários tipos de estratégia. Isso também é um papo para outro vídeo, mas é importante saber que fundos multimercado, eles também é importante entender esse perfil de risco, eles são muito distintos, existem diversos tipos de fundos de multimercado, então, mais uma vez, a gente pode avaliar isso olhando para o índice Sharpe dos fundos. Né? Então, eu consigo olhar aqui e ver, eu vou até aumentar um pouquinho, eu consigo olhar aqui e ver um ranking, por exemplo, do índice Sharpe. Tá? É, então, isso que a gente está fazendo aqui, olha só como tem vários muito positivos, né? Vamos ver como é que esse fundo foi aqui ao longo dos últimos anos, dos últimos meses. Né? Então, repara que a performance aqui dos fundos de renda fixa, a gente teve, dos fundos de multimercado, desculpa, a gente tem performances muito variadas. Né? Aqui, por exemplo, tem um fundo que teve 120% de performance no último ano, mas é, o Sharpe dele é bem mais baixo do que o Sharpe do outro fundo, porque provavelmente ele é um fundo alavancado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe é um fundo mais arriscado, o potencial de perda é maior do que o patrimônio líquido. Um fundo alavancado, ele opera com mais dinheiro do que ele tem sobre patrimônio. Tá? Então, é por isso que o índice Sharpe dele é mais baixo, porque isso quer dizer que o risco dele é maior também, porque ele está alavancado, certo? Então, como o perfil de risco dele é maior, isso impacta o denominador do índice Sharpe, porque os desvios de retorno vão ser maiores também. Tá? Bom, então expliquei sobre isso, né? E aqui a gente já tem o ranking do índice Sharpe, tem aqui a parte do alfa também, para os fundos de multimercado. Vamos passar então para a parte de fundos de renda fixa. Então, eu vou mudar aqui a aba. E quando a gente fala de fundos de renda fixa, óbvio que eles investem em ativos de renda fixa, mas existem alguns tipos de fundos de renda fixa, né, que é importante a gente diferenciar. Tá? Então, fundo de renda fixa, em geral, ele tem que investir pelo menos 80% do patrimônio em ativos de renda fixa. Esses ativos eles vão acompanhar ou juros ou índice de preço. Tá? E aí, é muito importante saber que os fundos de renda fixa eles são classificados em duas formas, curto prazo e longo prazo. Isso vai ser importante do ponto de vista tributário. Tá? A tributação em fundos de investimento é um assunto também longo para outro vídeo, mas os fundos de investimento em renda fixa eles são tributados de forma diferente de acordo com o prazo médio da carteira. Se o prazo médio da carteira superar 365 dias, os fundos de renda fixa são caracterizados como longo prazo. Se não superar, eles são caracterizados como curto prazo. Beleza? Então, vamos passar para os tipos de fundos de renda fixa. Então, os fundos de renda fixa de curto prazo, eles vão aplicar em títulos públicos ou títulos privados de baixo risco de crédito, beleza? Esses títulos, o prazo deles não pode ultrapassar 375 dias e o prazo médio da carteira tem que ser de 60 dias. Então, nesse caso, o fundo ele tem que ter no nome o sufixo curto prazo, ele tem que ter essa denominação de curto prazo. Tá? Além disso, a gente tem o fundo referenciado. O fundo referenciado, ele tem 95% dos ativos que ele tem em carteira tem que acompanhar um índice de preço, um indicador de referência. Alavancagem não é permitido, derivativos podem sim ser utilizados, mas apenas para proteção, para fazer hedge, tá? Bom, além disso, existe a necessidade de utilizar o sufixo referenciado. Tá? Então, a indústria de fundos de investimento ela obriga que os fundos tenham no nome palavras-chave que facilitem o trabalho do investidor. Então, por exemplo, se você vai ter um fundo de renda fixa, vai estar lá escrito fundo de renda fixa da gestora XXX referenciado. Você já sabe que é um fundo referenciado. E da mesma forma, tem isso também para o curto prazo, ok?
falei de dois tipos de fundo de renda fixa. Terceiro tipo, fundo de renda fixa simples. O fundo de renda fixa simples, ele como o nome já diz, é o formato mais simples possível de você investir em fundos. Tá? Então, 95% deles da carteira, do patrimônio líquido, está investido em títulos da dívida pública federal ou títulos de instituições de risco, títulos de risco muito baixo do setor privado. Bom, esse nome do fundo ele tem que ter o sufixo simples, tá? Então tem que estar escrito que é um fundo simples. Não pode haver cobrança de taxa de performance, não pode haver investimentos no exterior e tampouco pode haver transformação desse fundo em fundo fechado. Um fundo simples tem que ser sempre um fundo aberto, beleza? E a comparação da variação da performance desse fundo tem que sempre ser feita em relação à taxa básica de juros da economia no Brasil, que é a taxa Selic. E aí, por último, a gente tem os fundos de renda fixa de dívida externa, que investem pelo menos 80% do patrimônio em títulos da dívida externa de responsabilidade da União, e esses sim podem cobrar taxa de performance. Então, a maioria dos fundos de investimento em renda fixa não cobra taxa de performance, o fundo de dívida externa pode cobrar taxa de performance, e um outro ponto é quando é um fundo de renda fixa de crédito privado. Nesse caso, também pode haver cobrança de taxa de performance. Se o fundo de renda fixa tiver mais de 50% das suas aplicações em títulos de crédito privado, ou seja, que não foram emitidos por instituições públicas, pelo governo federal, no caso do Brasil, isso é necessário que o sufixo, que haja a denominação crédito privado no nome do fundo. Isso para que o cliente, para o investidor, saiba que existe um risco maior, que é o risco de não pagamento desses títulos que o fundo detém em carteira. Tá? Então, é o risco de default, que a gente chama no mercado financeiro. Então, obviamente, isso vai estar diretamente associado com a empresa. Todo título de renda fixa é uma dívida, em última análise, e a possibilidade dessa dívida ser ou não paga vai depender do emissor, quem é que emitiu essa dívida, certo? Então, esse perfil de risco privado é, em tese, mais alto do que o risco público, que o risco do governo, porque depende de cada empresa em particular. Beleza? Então, caso o fundo seja um fundo de crédito privado, caso ele invista mais de 50% dos ativos em carteira em dívidas de empresas, esse fundo tem que ter da denominação fundo de crédito privado. Ok? Então, muita informação, galera. Esse vídeo eu falei sobre bases de dados, eu falei sobre fundos de investimento, desde o aspecto mais básico até os tipos de fundos de investimento disponíveis. Então, é isso. Eu falei bastante, mas se você está aqui, acompanhou até o final, eu te agradeço. E eu peço o seu feedback honesto e sincero aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curta esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, ativa as notificações aqui do canal para ser avisado quando a gente entrar ao vivo, quando a gente publicar um vídeo novo. Vai ter vídeo aqui no canal agora toda terça e toda quinta, então essa é mais uma novidade aqui do Economia do Dia. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como encontrar esses fundos dentro de uma corretora. Todas essas informações que eu passei aqui para vocês no Excel, vocês conseguem olhar também na corretora e fazer efetivamente essa compra de fundos de investimento. É isso que eu vou mostrar no próximo vídeo, sempre trazendo também conceitos que podem ser aplicados para provas de certificação. Ok? Pessoal, então agradeço o feedback sincero de vocês. E tem mais, vocês querem essa planilha aí que eu estou trabalhando, que tem todos esses dados, essas informações? Se vocês querem essa planilha, comenta aí, eu quero a planilha, que eu vou compartilhar essa planilha com vocês em valores, é claro, porque senão vocês não vão conseguir atualizar porque não tem acesso ao programa. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço aí e até a próxima.